Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curti do Carvalho. E o vídeo de hoje é um daqueles vídeos avulsos que eu sempre quis gravar e infelizmente ninguém fez uma doação pedindo para eu falar sobre isso, né? Então, que peninha, eu vou ter que fazer esse vídeo sem doação mesmo. Mas é aquela coisa, né? Se vocês gostarem do conteúdo, por favor, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, enfim. Deixe um like, compartilhe, enfim, faz se quiser, faz se gostar. Muito obrigado a todos vocês que fazem isso. E o assunto do vídeo de hoje foi um post que eu vi pelo Twitter, né, falando sobre aquele caso do tio Paulo. Pô, aquele caso do tio Paulo é um dos clássicos casos de seria cômico se não fosse trágico, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar aí, a menos que vocês morem debaixo de uma pedra, né, numa cratera da Lua. Simplesmente uma sobrinha de um cara morto levou o corpo dele pra tentar dar entrada, eu acho que na aposentadoria do velho, né? Pra ganhar uma grana na aposentadoria do velho, coisa do gênero. Bizarro, bizarro. É, rindo pra não chorar mesmo, né? Bizarro, bizarro em todos os sentidos. E teve um cara que ele falou uma coisa no Twitter que eu achei interessante, embora esteja errada em vários aspectos, os quais eu vou inclusive falar nesse vídeo, né? Mas o cara falou que, tipo, o destino do tio Paulo é o destino de homens que seguem o seu próprio caminho, tá ligado? De caras que não querem casar, coabitar nem ter filho, porque recentemente saíram notícias mostrando como o tio Paulo vivia, né? E o tio Paulo vivia num barraco, tá ligado? Com uma cama de lona, assim, bem bizarro mesmo. Porém, quando você observa realmente a realidade do Brasil, essa é a situação de, sei lá, 40, 50, talvez até 60% da nossa população, tá? Não tô brincando. Era aquele clássico barraco de favela que não tem reboco, sabe? É só tijolo e tal, e a cama ela é bem rústica mesmo. Só que eu não vi notícias, nem nenhuma informação sobre se o tio Paulo ele tinha filhos ou era casado, né? Ele era geração boomer, né? E a maior parte dos boomers se casou e teve filhos, então a probabilidade dele não ter feito isso era bem baixa. E muitas pessoas realmente acreditam, né, como eu vi lá no Twitter, que esse é o destino da maior parte dos homens que seguem o seu próprio caminho, né? Que é viver uma vida miserável, uma velhice solitária e, acima de tudo, veja só o que é engraçado, né? Ser abusado durante a velhice e até mesmo após a morte, né? Como aconteceu com o tio Paulo. Só que aí é que tá, pra você ver a ignorância do ser humano, né? O efeito Dunning-Kruger. O cara ele não sabe sobre tudo que a gente sabe, ele não sabe do que tá falando e ele acredita que sabe de tudo justamente porque não sabe de muito. Por exemplo, quando você era jovem, você acreditava que tudo sobre matemática se resumia às 4 operações básicas, né? Porque é geralmente o que a gente usa no nosso dia a dia. É somar, multiplicar, diminuir e dividir. E aí a gente fala, pô, zerei a matemática, é só isso. Porém, por você não saber o infinito que existe sobre matemática, você acha que aquilo é tudo. Da mesma forma que o cara não sabe as ferramentas que o homem que segue o seu próprio caminho pode usar para se resguardar de viver uma vida como o tio Paulo, e que também não sabe que a maior parte dos homens que vivem, ou no caso, né, morrem como o tio Paulo viveu e morreu, são homens casados e com filhos. É aquela coisa que eu já dizia a vocês em vídeos anteriores, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falo aqui, passem um dia na vara de família, ou passem um dia num asilo, tá ligado? De velhinhos. Mesmo que sejam os particulares, porque nos particulares é mais comum que tenham homens que tiveram filhos e os filhos o puseram lá, né? A família. Ali você vai ver, irmão. Ali você, se você tiver assim amor à vida e à sua liberdade, você vira MGTOW assim do dia pra noite, tá? A maior fábrica de MGTOW é asilo e tribunal na vara de família. É ali que você separa um cara que tem 2 neurônios e o cara que ele foi destinado a ser escravo, entendeu? Não tem jeito. Então o que a galera pensa que homem que, tipo, quer morrer solteiro, que não quer casar, não quer ter filho, e vai viver na miséria por conta disso, é algo refutado até mesmo pelos censos, pelos fatos, tá? O número de homens que morrem sozinhos é muito maior entre os caras que casam e têm filhos do que os caras que não casam e não têm filhos. Até porque, convenhamos, né? A mulher moderna ela vai fazer alguma coisa por você na tua velhice? Esse papo de procurar a mulher certa, cara, o negócio é o seguinte. Não estou dizendo que não existe mulher certa, que você não vai achar a mulher certa, até porque o conceito de mulher certa é uma coisa que muda de homem para homem, tá? Tem caras que exigem mais, outros que exigem menos, que querem isso, outros que querem aquilo. Então não dá para medir todo mundo com a mesma régua. Mas o fato é o seguinte,
A maior parte dos caras que se ferraram no divórcio, que morreram sozinhos, acreditaram que tinha uma mulher certa do lado deles. Ou você acha que não? Ou você acha que o cara tá do lado de uma mulher acreditando que ela pode ferrar ele a qualquer momento? Cara, a mente humana não funciona assim, tá? E você pode sentar com qualquer cara que se relacione e perguntar a ele sobre o comportamento feminino, ele pode até dizer, não, as leis são ruins, o comportamento feminino é ruim e tal. Mas é 99% de chance dele dizer, mas a minha é diferente. Da mesma forma que caras que são saqueados no divórcio, que perdem tudo, que são traídos, manipulados, que acabam ficando malucos, porque investem demais numa mulher que não merecia e tudo mais, todos esses caras acreditaram em certo momento, nem que fosse só no começo do relacionamento, que eles tinham encontrado a mulher ideal. Então é aquela coisa que eu falei no vídeo passado, não seja soberbo, não seja arrogante, tá? Provavelmente tua mente está te pregando uma peça. E eu também não tô aqui para criar nenhum tipo de terrorismo afetivo, pessimismo romântico, nada do gênero. Tipo, se você se sente assim, não é por mim, tá? Não é por mim, porque eu sou só um mensageiro. Até aqui eu tô dando só os fatos. Vocês discordam desses fatos? Não dá pra discordar desses fatos, né? Isso aí é algo observacional, é algo que vocês conseguem atestar em qualquer conversa. Então, essa é a primeira evidência, né, velho? E também tem toda aquela coisa, aquele fato de que traições ao longo da história humana, e eu não estou falando só dentro de relacionamentos afetivos, quer dizer, eu estou falando de relacionamentos afetivos porque é preciso haver uma questão de afeto ali para haver traição, né? Uma confiança, uma expectativa, e tudo isso é afeto, querendo ou não. Porém, eu estou falando fora de relacionamentos românticos, tá? Não só de homem para mulher, de mulher para homem, mas também de filhos para pais. Traição de filhos para pais, isso aí existe desde que o mundo é mundo. Até mesmo, por exemplo, quem usa referências bíblicas, né, vê isso desde o Gênesis. E o que mais acontecia no passado, e acontece até hoje, são filhos tentando dar golpes nos pais pelos seus recursos, né? E uma família grande e numerosa costuma ser ainda mais problemática. Porque, veja bem, eu acho que vocês devem ter avós, a maioria de vocês devem ter avós aí que tiveram uns 5, 8, até 10, 12 filhos, tá? É muito comum da geração boomer aí, geração X nem tanto, mas de geração boomer é muito comum. E eu tenho certeza que vocês conseguem dar backup, tá? Desses 8, 10, 12 filhos, 1 ou 2 cuidam da veia, fala a verdade. Pelo menos esse é o caso da minha família, tá? Da minha avó materna, que é a única que está viva. A verdade é que ela mora numa cidadezinha que é ainda menor do que a minha. É um ovo, deve ter assim uns 20 mil habitantes. Não fica muito longe daqui. E os únicos filhos que moram lá, dos quantos que ela teve? Acho que uns 12. De uns 11 ou 12, são 2, tá? E um desses filhos, que na verdade é aquela minha tia que eu falei no vídeo do porquê o Julius não é um bom pai, né? Vocês já devem ter ouvido aquele relato. Essa minha tia não vale nada. Ela literalmente abusa da véia, né? E por ser a filha mais nova, a filha que, vamos botar assim, mais teve sucesso na vida, porque casou com um cara rico, que tem negócios e tal, e por ser uma das únicas que ainda mora na mesma cidade que ela é a preferida da minha avó, tá ligado? Só que, como eu falei, ela abusa da coroa. Então, pra você ver, né, velho? Geralmente ter uma família grande e numerosa não é garantia de você ser cuidado na velhice. Na verdade, os filhos, para as famílias em geral, para o pai e para a mãe, sempre foram uma questão de tentativa e erro. Para o homem, o filho que realmente vai se destacar e, por exemplo, vai seguir os passos do pai, dar orgulho ao pai e ter vocação realmente para assumir os negócios da família, cara, é uma questão de tentativa e erro. Por isso tinha muitos filhos. Não só porque naquela época a mortalidade infantil era muito alta também, né? Realmente a geração boomer e anteriores enterravam mais filhos do que viam passar para a fase adulta. Da mesma forma, a mulher ela via os filhos, até hoje vê, né, como uma previdência, tá? Como justamente um auxílio para sua velhice. E como o Renato Amoedo muito fala, né, hoje os homens pensam como mulheres. E os homens eles estão vendo os filhos como um auxílio para a velhice, coisa que os homens no passado não viam. A verdade é essa. Os homens do passado não viam os filhos como auxílio para a velhice, tá? Eles viam os filhos como um legado, uma tentativa de passar os recursos, você vê, né, como homem sacrificial. Passar os recursos para frente e, tipo, morrer do jeito que dava ali, do jeito que ele conseguia da melhor forma possível.
Hoje que os homens estão pensando em filhos como previdência, as mulheres já estão muito além disso, tá? Porque elas têm o Estado para isso, elas não querem mais ter filhos. Ou seja, como Renato Amoedo diz, homens hoje pensam como mulheres e mulheres pensam como crianças, né? É como se o Estado fosse um papai para elas, os homens eles não têm essa regalia, então eles têm que pensar como as mulheres do passado, ter filhos para garantir sua velhice. E isso, além de ser infantil, porque é dependente, é baseado também numa nostalgia que é pura fantasia da cabeça do cara, velho. O cara ele inventou que no passado os homens tinham filhos para ajudar na velhice, não era bem assim não, velho. O pai, ele sempre criou o filho pro mundo, tá ligado? Ele não mantinha o filho no seu seio como a mãe mantinha, porque a intenção dele, além de não ser essa de ter uma previdência nos filhos, né, fazer meio que como se fosse o que o Raccoon chamava de incesto financeiro, ele também sabia que a chance disso acontecer era muito pequena. A gente sabe muito bem, os filhos amam o pai muito menos do que amam a mãe, ou pelo menos de uma forma bem diferente, né? É indulgência patológica padrão, é ginocentrismo padrão, a gente sabe que isso é imutável porque é instintivo do ser humano. Quando eu digo imutável, não quer dizer que você não consegue mudar isso dentro de você. Você até pode, você pode usar a sua individualidade aí e lutar contra isso, mas como um todo, a humanidade nunca vai mudar isso. E quem pensa diferente, quem pensa que no passado era diferente, irmão, tá fantasiando, tá contando uma história para si mesmo, para tentar justificar as suas próprias demandas emocionais. Ele quer ter filho, ele sente que tem essa vocação e aí ele inventa, né? Inventa que no passado era assim, isso é o certo, que isso é divino, que não sei o quê. Como eu falei, né, naquele vídeo de que a sua vontade não é divina, é pura vaidade. Então, veja só como é engraçado. No passado, haviam mais estímulos e recompensas para você cuidar do seu pai na velhice, tá? Do pai mesmo, porque ele tinha patrimônio. E ele poderia, sei lá, esconder o patrimônio e só passar para o filho que cuidasse dele, né? Ou que tratasse ele bem. Por mais que o filho não amasse ele, que odiasse ele por qualquer motivo que seja, o pai antigamente ele tinha soberania, né, sobre o seu patrimônio de tomar essa decisão, ou mesmo levar para o caixão se ele quisesse. E eu já vi vários casos disso acontecer antigamente, tá? Porém hoje com o Estado, isso é muito difícil de acontecer, tá? Até por questões assim de trâmites legais que são possíveis hoje que não eram possíveis antigamente. A dinamização do que é patrimônio hoje, né? Hoje você pode adquirir muitas outras formas de moeda e valor do que se tinha antigamente, né? Antigamente se tinha como riqueza carros, casas, né? Plantações, até armas e tal. Hoje, além de ser muito mais dinâmico isso, você pode ter, sei lá, dinheiro guardado na Suíça, ainda tem o Estado, né? Que adora meter o bedelho na riqueza dos outros e é possível que a sua soberania não seja respeitada. E é aí que isso quebra aquela ideia de que os homens que seguem o seu próprio caminho vão ser abusados durante a vida e durante a morte, como o tio Paulo foi. Porque aquela sobrinha ali, a gente sabe muito bem, né? Aquela sobrinha dele só queria a aposentadoria do velho, o dinheiro que o velho tinha guardado, sei lá, e usou o próprio corpo do velho assim pra tentar tirar essa grana e tal. Aí é que tá. Aí que entra o tal do Bitcoin. O Bitcoin é mágico, meu irmão. Eu realmente, conforme eu fui estudando, eu fui percebendo que ele resolve a maior parte dos problemas dos homens, pelo menos os problemas financeiros. Eu sei que já tem uns 3, 4 vídeos aí direto que eu venho falando de Bitcoin, mas realmente é algo que pode mudar o jogo pro homem individualmente. Pros homens em geral também, tá? Porque, saca só, eu não vou usar o exemplo do tio Paulo, porque o tio Paulo, como a gente pode ver ali pela casa que ele vivia e tal, ele era ferrado. Ele viveu uma vida de pobreza, tá? Ou pelo menos nos últimos anos de vida dele foi assim. E por isso que eu acho que ele foi casado e teve filhos, tá? Porque um homem solteiro não costuma viver uma vida dessa depois de uma certa idade, se ele não for um boêmio, tá? Um inconsciente. A gente sabe muito bem, é muito mais fácil um homem construir riqueza sendo solteiro do que casado. Por que a gente vê mais homens ricos casados do que solteiros? Porque o homem que tem família, ele tem mais motivação para construir riqueza. Ele tem mais pessoas a quem sustentar, né? Mais pessoas a quem proteger e tal. Só que isso vem, obviamente, com o preço da longevidade do cara, da saúde do cara. Eu sei que tem essa pesquisa aí torpe que diz que homens casados vivem mais e têm mais saúde. Isso é a maior mentira. É mais uma daquelas falácias de associação que eu ensinei a vocês, né, que a mídia faz lá naquele vídeo sobre a virgindade feminina. Não dá para ler essas comparações da maneira que a mídia tenta supor. E se você tem
um tico e teco aí na sua cabeça que fazem um trabalho meramente satisfatório, você vai ler a metodologia, se é que tem alguma nessas pesquisas, e vai encontrar a gafe ali. Homem casado, homem com filho costuma viver menos, costuma ter menos saúde, costuma ter até menos qualidade de vida. Então, de fato, um homem solteiro, ele consegue construir riqueza. Mais facilmente, porém ele não tem tanta motivação para ficar rico. Porque o homem solteiro ele é minimalista. Porque o homem é produtor, tá ligado? Ele é provedor e protetor. E a regra do provedor e protetor é justamente ele consumir menos do que produz. Se o homem consumir tanto quanto ou mais do que produz, não sobra para ele prover e proteger, não sobra para ele dar para mulher e filhos, entendeu? Então a natureza determinou que o homem ele consome pouco e produz muito para esse excedente sobrar para mulher e filhos. Essa é a regra. Então até um cara solteiro que, trabalha assim de Uber, de motoboy, sem zoeira, velho, em poucos anos ele consegue ter um patrimônio até que gordinho, tá? Tem cara que sem brincadeira nenhuma, eu também conheço, assim, que faz entrega no iFood, velho, o cara tira 400 conto por dia que ele trabalha. E aí ele trabalha 3 dias na semana, tá nem aí. Então, veja que se ele trabalhasse como um homem casado médio, que é de segunda a sábado, 8 horas por dia, e alguns trabalham até mais, de domingo a domingo, 12 horas por dia, às vezes 16 horas por dia, faça os cálculos, velho. Faça os cálculos, né? Só que o homem ele não tem esse ímpeto de se esforçar tanto quando ele é solteiro. Por isso que a gente confunde, né? A gente lê com a nossa mente que busca padrões, e é isso que a mídia, inclusive, usa e abusa, manipula para mostrar esses gráficos aí, essas pesquisas, né, completamente enviesadas. A nossa mente olha assim: homens solteiros não são tão ricos quanto homens que costumeiramente são casados. Logo, ser casado te enriquece. A mente humana é bem complicada nessa busca de padrões, né? Então, assim, um homem solteiro ele precisa de 3, 4, 5 vezes mais do que um homem casado. Daí, o cara ele vai chegando na velhice. O cara que ele é solteiro ele tem tempo também de conhecer o próprio corpo, praticar exercícios físicos, estudar sobre a própria anatomia, comer melhor. E eu já dei a pílula para vocês num vídeo muito antigo aqui no meu canal sobre a Red Pill alimentar, né, meu parceiro? É cetogênica, é low carb, é paleolítica. É o que o homem precisa, é o que o homem evoluiu comendo, tá? Essa é a natureza humana. Nós somos essencialmente carnívoros. Com uma dieta dessa, irmão, tu vai, aos 90 anos aí, tranquilo, fazendo os serviços de casa, né? Botando lixo para fora, essas coisas de cuidar da sua casa sozinho. Nada muito pesado aos 90 anos, é claro. Isso se você aliar, é claro, a outras práticas, né? Como exercícios físicos de alta intensidade, tomar sol, reduzir o estresse, principalmente porque o estresse é um dos maiores assassinos, né? Mas isso um homem solteiro consegue de boa, um homem que segue o seu próprio caminho. E aí, se você ficar realmente dependente, por um motivo ou por outro, ficar realmente dependente na sua terceira idade, né? É aí que entra o Bitcoin. Porque antigamente ainda existia a chance de você ser expropriado do seu patrimônio pelos seus filhos, né? Como eu falei, o patrimônio antigamente era questão de casa, carro, propriedades em geral. Isso poderia ser golpeado aí pelos seus filhos para te roubar e deixar você na pobreza. Isso acontecia muito. Hoje tem o Estado para fazer isso, tá? Muita gente acredita que é bom casar, é bom ter filho hoje porque, como o Renato Amoedo fala, acreditam numa mentira, né? Que vão poder se aposentar, que a Previdência vai estar lá para ajudar eles, que vai haver estímulos e recompensa para os filhos cuidarem dele na velhice, e a gente sabe muito bem que isso vem diminuindo nos últimos anos e é praticamente inexistente hoje, tá? Que estímulo e recompensa os filhos têm para cuidar dos pais na velhice hoje? Praticamente nenhum. Eu acredito que tem mais pais sendo abandonados hoje do que no passado até. Mas enfim, nada vai tirar a vontade do beta médio de casar e ter filho. Nada, esqueça tudo completamente. Esses caras foram destinados a isso ou educados a isso e jamais vão mudar de ideia. E eu nem quero que mudem de ideia. Mas o Bitcoin, se vocês sabem o básico sobre ele, você pode, por exemplo, manter as chaves, né, rodar teu próprio nó, manter as chaves da tua carteira na tua cabeça e ficar com ela até o fim da tua vida como promessa para alguém que cuide de você. E você só vai dar essa chave nos últimos momentos da sua vida. E existem várias formas tecnológicas de fazer isso, tá? O Renato Amoedo dá várias formas de fazer isso. Você pode, por exemplo, contratar alguém para cuidar de você na velhice, tá?
alguém de confiança ou até mesmo um serviço e prometer esses recursos. E existem alternativas tecnológicas, como por exemplo, uma função no próprio Gmail de disparar e-mails para certos destinatários caso você não acesse o seu e-mail dentro de muito tempo, né? Sugerindo assim que você morreu. E aí, automaticamente, assim que você parar de acessar o seu Gmail, os destinatários vão receber as chaves e vão ter a sua parte da promessa cumprida, tá ligado? E cara, vamos falar a verdade, as pessoas elas são muito mais motivadas por dinheiro do que por essa coisa de ai não, vou cuidar do meu papai, porque meu papai ele me deu a luz, ele cuidou de mim, blá blá blá. Cara, isso aí não é motivação suficiente. É muito mais seguro você manipular ou usar a seu favor os interesses egoístas das pessoas, porque quando você entende o ser humano de verdade, você descobre que é tudo interesse egoísta, tá? Até mesmo as pessoas que amam seus pais e cuidam dos seus pais até o fim da vida é tudo interesse egoísta, porque elas acreditam que vão para o céu se fizerem isso, elas se sentem melhor fazendo isso ou querem evitar se sentir mal, né? Caso não cuidem do próprio pai, elas vão se arrepender por isso e tal. Então, no fim das contas, é sempre o ser humano com seus próprios sentimentos tentando fugir do sofrimento e encontrar prazer na fuga desse sofrimento. É só isso. Daí eu acho muito mais realista, né? Você vê o ser humano da forma egoísta que ele é, e não tem nada de diabólico necessariamente nisso, de ruim nisso, de oh meu Deus, que bizarro. Não, é o ser humano do jeito que sempre foi, tá? O ser humano ele evoluiu para ser assim. Paciência. Então você vê, né, que essas críticas a homens que seguem o seu próprio caminho e dizendo que não, você vai se ferrar na tua velhice, cara, a maior parte dos homens que não seguem o seu próprio caminho também se ferram. E existem alternativas muito boas para você lidar com, por exemplo, cuidados, né, de idosos caso você venha precisar. É claro, toda autoridade ela vem com responsabilidade. A liberdade ela é uma autoridade, a autoridade é sobre você mesmo. E a responsabilidade é você se cuidar, né, meu parceiro? Que se você for um inconsequente, se você não cuidar da tua saúde, se você não construir patrimônio, né, se você não trabalhar para ter uma velhice maneira, uma aposentadoria maneira, você vai se ferrar, tá? Tendo filho ou não, sendo mignon ou não, sendo solteiro ou não. Então, se você está escolhendo realmente seguir o seu próprio caminho, né, a autoridade sobre si mesmo, aí tu vai ter que ter a responsabilidade de cuidar de você mesmo. Mas existem alternativas e meios para isso, e quem acha que não, só está em Dunning-Kruger, não sabe do que está falando, não sabe das formas que existem para você lidar com isso, e acha que só existe uma forma de viver a vida, né? Só existe uma forma de ter sucesso na vida, só existe um caminho para a felicidade, para a segurança na velhice, que é casar e ter filho. É assim. É uma mentalidade que nem no passado, pelo menos em questão de velhice, funcionou para os homens. Tá? O homem sempre nasceu sozinho e morreu sozinho, essa é a regra. E eu acho que o cara tem muito mais chance de se ferrar pensando assim do que seguindo o seu próprio caminho. Mas enfim, essa é só a minha opinião, né, senhores? Vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.